Rosana arma contra Jão na aviação Formosa, mas o plano sai pela culatra e ela acaba prejudicando a pessoa errada. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, Jão começa sua nova fase na empresa, disposto a mostrar serviço, só que sua presença incomoda, e muito Rosana, que não perde tempo para agir pelas costas. Ao encontrar o computador de Jão ligado, ela adultera o relatório financeiro que ele havia preparado para Edson, esperando vê-lo ser humilhado em plena reunião. Mas tudo dá errado. Quem paga o preço da armação é Alberto, que entrega até a versão alterada do relatório, sem saber do golpe, e acaba sendo repreendido por um erro que não cometeu. A verdade só vem à tona de uma forma chocante, e um grande barraco acontece. Tudo deverá acontecer logo após Jão entrar na aviação Formosa, com passos firmes, carregando no rosto um sorriso tímido, mas sincero. Assim que coloca os pés no setor administrativo, uma salva de palmas começa a ecoar pelo corredor. Todos os antigos colegas de trabalho o aplaudem, e alguns até assoviam em comemoração. Jão se surpreende, abre um sorrisão e fala: "Gente, para com isso. Não precisava de nada disso não. Mas confesso que é bom demais estar de volta." Edson aparece sorrindo ao fundo, se aproximando e afirmando: "Nunca deveria ter saído daqui, meu filho. O seu lugar sempre foi na aviação Formosa. E agora, finalmente, está num cargo que você merece." Sidney bate no ombro do amigo com orgulho e diz: "Tava na hora, né? A casa tá completa de novo. Parabéns, irmão." Cida se aproxima com um largo sorriso e fala: "Você sabe que tem muita gente aqui que torce por você, Jão. Bem-vindo de volta." Alberto também se manifesta, com um aperto de mão firme: "Qualquer coisa que precisar, tô por aqui. Pode contar comigo." Jão, visivelmente tocado, agradece: "Obrigado de verdade, pessoal. De coração. Agora vamos trabalhar, que eu tô doido para botar essa empresa nos trilhos." Edson então brinca, com tom de leveza: "Mas deixa ele trabalhar, gente. Não deixem ele se achar muito não. Vamos dar um tempo pro novo diretor respirar." Todos riem e começam a se dispersar, enquanto Jão entra em sua nova sala. Ele observa o ambiente com atenção, abre algumas gavetas, ajeita a cadeira e começam a trabalhar com foco. Depois de um tempo, ele junta uma pilha de documentos e decide levá-los até a sala de Edson para assinatura. Ao abrir a porta do corredor, dá de cara com Rosana, que também se dirige à sala do marido. Ela, para ao vê-lo, levanta uma sobrancelha e fala seca: "Bom dia. Pelo visto já começou a marcar território." Jão responde mantendo a calma: "Bom dia, Rosana. Só tô fazendo o meu trabalho." Ela dá um meio sorriso, sarcástica: "Que conveniente. O filho perdido agora é o grande executivo." Jão encara firme e retruca: "Prefiro isso do que ser a rainha do barraco. Mas pode deixar. Não vim aqui para brigar. Só quero trabalhar em paz." Rosana encara Jão com aquele olhar afiado, cruzando os braços e soltando em tom debochado: "Uau! Tá até com sala própria agora? O que ser filho do dono não faz por uma pessoa, né?" Jão responde com firmeza, já acostumado com o veneno: "Tô aqui por mérito e qualificação, mas também explicar isso pra você é perda de tempo." Rosana revira os olhos e retruca, com desprezo: "Ainda bem que você sabe. E olha, eu não suporto esse seu jeitinho arrogante. Sempre se achando melhor do que todo mundo." Jão fecha a cara e devolve: "É só não me provocar que eu nem falo com você. Mas se vier, vai ouvir. Agora, se me dá licença, tenho um relatório financeiro importante para entregar pro meu pai." Ele então vira as costas e segue pelo corredor em direção à sala de Edson, deixando Rosana ali, estática e bufando de raiva. Ela observa ele se afastar e murmura entre os dentes, com ódio nos olhos: "Essa sua crista ainda vai cair, Jão. Eu juro.
Rosana então fecha a expressão, pensa por um momento e seus olhos brilham com uma ideia maliciosa. Ela sorri sozinha, sinistra, e fala: mas eu já sei exatamente o que fazer. E sem perder tempo, se vira e vai diretamente para a sala de João, que havia deixado aberta ao sair às pressas. Enquanto isso, na sala de Edson, João entra e fecha a porta. Edson levanta os olhos e pergunta, já percebendo o semblante do filho: aconteceu alguma coisa? João suspira, exausto. Cruzei com a Rosana no corredor. Mais uma provocação como sempre. Ela não muda. Edson, cansado. Infelizmente ela é assim. Melhor relevar, João. Foca no seu trabalho e deixa ela pra lá. João concorda, mas desabafa. Eu tento, mas chega uma hora que cansa, sabe? Mas enfim, deixa isso pra lá. Vamos falar de coisa mais importante. Ele estende os papéis. Aqui está o relatório financeiro do último trimestre. Tem umas projeções boas para a expansão das rotas. Edson pega os documentos e começa a tafolhear, já entrando no assunto. Ótimo, vamos dar uma olhada juntos. Enquanto pai e filho focam na empresa, mal sabem o que Rosana está tramando a poucos metros dali. Enquanto João discute com Edson sobre as projeções financeiras da empresa, Rosana entra sorrateira na sala, que o enteado deixou aberta. Com olhos atentos e expressão fria, ela vai direto até a mesa e vê o computador ainda ligado com o relatório financeiro aberto. Ela sussurra com malícia: bingo! Rosana passa os olhos nos números por alguns segundos, identifica rapidamente os pontos sensíveis e começa a adulterar os valores, invertendo colunas, bagunçando totais e inserindo informações erradas, com o claro objetivo de prejudicar João. Após alterar os dados, ela salva o arquivo e sorri satisfeita. Vamos ver como o queridinho do Edson se sai agora. Com certeza vai ser chamado de incompetente. Com aquele sorriso venenoso, ela sai da sala como se nada tivesse acontecido e vai direto interromper a conversa entre Edson e João. Rosana bate na porta, entra com um ar forçado de educação e diz: desculpa interromper, mas é uma questão urgente. Edson, posso falar com você rapidinho? Edson assente, olhando para João. Claro. João, vamos continuar mais tarde, tá? João se levanta, sem querer criar caso. Melhor assim. Qualquer coisa, estou na minha sala. Ele se despede com um aceno e sai, completamente alheio ao que Rosana acabou de aprontar. De volta à sua sala, João continua trabalhando, revisando outros relatórios e imprimindo novas cópias do material financeiro para distribuir entre os diretores na reunião de logo mais. Mais tarde, no setor administrativo, Alberto recebe uma das cópias e, ao ler, franze a testa. Ele revira as páginas, confere os totais e percebe, mas esses números não fecham. Desconfiado, Alberto vai direto à sala de João. Ele entra apressado e fala: João, preciso falar com você. Tem algo muito errado nesse relatório. João franze o senho e pega a cópia das mãos de Alberto, enquanto comenta: como assim? Isso foi exatamente o que eu apresentei para o meu pai hoje de manhã. Estava tudo certo. Alberto aponta os valores e fala: olha esse total aqui e essa projeção. Tá tudo invertido. Isso aqui é grave, João. João fica visivelmente preocupado. Ele então fecha o relatório e diz: isso não faz sentido. Eu revisei esse arquivo pessoalmente, antes de imprimir. Vamos falar com o Edson agora. Os dois saem da sala em direção à presidência. Ao abrirem a porta, encontram Rosana ainda conversando com Edson, aparentemente tranquila. João vai direto ao ponto. Pai, precisamos conversar. Aconteceu uma coisa grave. Edson se levanta, apreensivo. O que houve? Alberto se adianta e fala: o relatório que o João entregou para os diretores
está com erros gravíssimos. Inversão de números, dados incorretos, totais que não fecham. Algo está errado. Edson arregala os olhos. Mas o relatório que ele me mostrou mais cedo estava perfeito. Rosana finge surpresa. Nossa, como assim? Será que ele se confundiu com os arquivos? João estranha o tom de Rosana e retruca. Eu revisei tudo antes de imprimir. Tem alguma coisa errada nisso tudo, muito errada. Edson pega os 2 relatórios, o que João entregou a ele pela manhã e o que Alberto trouxe agora. Ao compará-los, ele percebe as diferenças gritantes. Edson então fala. São documentos diferentes, mas o cabeçalho é o mesmo. João, você tem certeza de que não alterou nada? João, confuso e indignado, responde. Absoluta. Eu não sei como isso aconteceu. Edson segura os 2 relatórios com firmeza nas mãos e observa os números com atenção. Ele, confuso, e afirma. Isso é impossível. Eu revisei esse relatório com o João mais cedo. Estava tudo certo. Não tem como estar errado agora. Rosana, com um ar dissimulado, tenta jogar mais lenha na fogueira. Ela comenta, com tom doce e malicioso. Vai ver, ele se confundiu. O João ainda não tem muita experiência com esse tipo de planilha mais complexa. João imediatamente se exalta. Responde firme. Eu sei muito bem o que faço, Rosana. Não sou moleque. E esse relatório estava certo. Se alguém mexeu nisso, não fui eu. Alberto, ainda surpreso, pega uma das cópias e comenta. Eu vi esse relatório hoje cedo. Eu mesmo que fiz eles antes de passar para o João. E depois, eu que revisei mais tarde. Os números estavam todos corretos. Não entendo como isso aconteceu. Rosana arregala os olhos ao ouvir isso. Pela primeira vez, percebe que pode ter sabotado a pessoa errada. Edson respira fundo, o semblante sério, e fala. Esse tipo de erro é inadmissível, Alberto. A gente lida com valores altos. Não dá para deixar esse tipo de coisa passar. Alberto, aflito, argumenta. Eu juro que fiz tudo certo, seu Edson. Esses números não mudaram sozinhos. Rosana então percebe a gravidade do que fez. Engole seco, hesita, mas acaba confessando. Na verdade, eu mexi no relatório. Achei que era o arquivo do João. Queria dar uma lição nele, mas acho que era o do Alberto. A sala cai num silêncio constrangedor. João arregala os olhos, chocado, e retruca com sarcasmo. Até para armar você é burra, Rosana. Rosana se irrita, rebate. E você é um desaforado. Vive se fazendo de vítima para ganhar ponto com Edson. Mas antes que a discussão se intensifique, Edson ergue a voz firme. Chega! Isso aqui é uma empresa, não um ringue de briga familiar. E você, Rosana, passou dos limites dessa vez. Rosana abaixa o olhar claramente nervosa e murmura. Eu só queria dar um susto no João. Não queria prejudicar ninguém além dele. Me desculpem. Edson, Alberto, me desculpem. Alberto, que sempre tenta ser diplomático, comenta. Bom, por mim, está perdoada. Mas, sinceramente, isso não pode acontecer de novo. Edson, mais duro, diz. Não é tão simples assim, Rosana. Você sabotou um relatório importante da empresa por pura birra. Em casa, a gente conversa melhor sobre isso. Rosana, sem ter o que dizer, apenas assente e sai da sala com o rabo entre as pernas. João suspira, ainda inconformado. Eu não acredito que ela teve coragem de fazer isso. Edson comenta. O importante agora é corrigir esse relatório antes da reunião. Vamos focar nisso. Alberto e João assentem. E os 3 começam a revisar o documento, corrigindo os erros causados pela sabotagem de Rosana, enquanto o clima entre eles finalmente se alinha, em nome do profissionalismo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.